Olá, bom dia. Este é o período que nós temos dado por Deus para levar até a tua casa um pouco da palavra do Todo-Poderoso, do dono do universo, daquele que criou todas as coisas e as sustenta de eternidade em eternidade. Esse Deus é de fato um Deus controlador, um Deus que administra perfeita e perfeitamente todas as coisas que Ele fez. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa mais uma vez e poder falar com você a respeito da vontade e das palavras daquele que é Senhor da vida, e também poder compartilhar com você de momento de oração e colocar diante de você também lições que o texto da palavra de Deus nos traz aos olhos, aos ouvidos, à mente e ao coração. Nesta manhã de sábado, eu quero ler com você um texto que se encontra em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versos de 1 até o 11. O texto nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto é um texto que fala da ação poderosa de Deus na pessoa de Cristo, quando Cristo estava aqui na terra, no período de 33 anos. Aqui ele já tinha mais de 30, estava com seus discípulos, estava fazendo aquilo que ele veio fazer, que é colocar a palavra do Pai, cumprir a promessa do Pai e poder pagar na cruz mais tarde o meu e o seu pecado, pagando com o próprio sangue, fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, que era morrer numa cruz, porque o salário do pecado é a morte e não tem como pecar sem que haja uma punição. E a punição do pecado é a morte. E Jesus veio morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos e ganhássemos a vida que Ele tem, que é a vida eterna. Esse texto fala de uma pescaria. E eu sei que é algo que muitos brasileiros gostam. Talvez você que esteja nos assistindo nesta hora goste muito de pescar. E uma noite pescando, ou uma tarde pescando, um tempo grande pescando e não pescando nada, não apanhando nada, deve ser um sentimento assim de frustrado ou de frustração, porque na realidade quem vai ao rio, quem vai a um pesque pague, quem vai a uma lagoa, vai com a vontade de pescar, não somente de armar o anzol, de jogar o anzol, de esperar que o peixe possa morder e ser fisgado pelo anzol, mas também de pegar o peixe, de aproveitar o desejo de poder ver o peixe pulando e fazendo força
na linha e também de ter o prazer de resgatá-lo, de tirá-lo, para depois levá-lo para casa. O texto diz que os discípulos de Jesus estavam pescando, passaram a noite pescando e, no mínimo, estavam ali 3, que era o Pedro, que nós vimos aqui, e também João e Tiago, que eram sócios. Eles com certeza pescavam para sobreviver, pescavam para vender, para negociar. E passaram a noite. Imagina você a noite inteira esperando pescar para no outro dia vender e comprar o alimento da casa e não conseguir resgatar nada, pegar nada, tirar das águas aquilo que serviria para ser o pão na hora do almoço, a carne, o arroz, o feijão que hoje nós usamos. Com certeza, uma situação de frustração e cansativo, porque passaram a noite em claro, perderam o sono, perderam força física, perderam a coragem, perderam a alegria. E às vezes nós não estamos pegando peixe, não estamos pescando, mas a gente luta durante a noite inteira, durante o dia inteiro, durante a semana, tentando conseguir algo que nós tanto desejamos e precisamos e a gente não consegue. E no final de tudo, a gente fica de fato frustrado e a gente precisa de repartir com alguém e a gente procura alguém para desabafar, para falar daquilo que a gente está sentindo, para tirar um pouco do peso dos nossos ombros, a responsabilidade e até mesmo a frustração que nos achata, que nos incomoda, que nos deixa apático, que nos deixa indiferente e até mesmo triste por falta de conseguir aquilo que tanto desejamos. Quando isso nos acontece, a gente sempre quer ouvir a voz de alguém. No caso dos pescadores, talvez eles precisassem de alguém que soubesse um lugar mais certo de poder pescar, de poder lançar as redes. Quem sabe ele precisasse de alguém que já tivesse visto algum cardume passar e aí poder ir atrás e conseguir alguma coisa. Mas o texto aqui, queridos, mostra eles vindo da pescaria, não tendo nada, limpando as redes, descendo do barco, e aí Jesus chega e pede para usar o barco. E usando o barco, ele sai um pouquinho para dentro do mar e ele prega a palavra do Deus Pai, e ele fala, ele ensina, e depois de fazer assim, ele despede as multidões, ele manda que as multidões fiquem à vontade, talvez, e ele manda que os pescadores joguem a rede em um determinado lugar. O texto que nós lemos diz isto, a ponto de Pedro dizer, mas Senhor, nós jogamos a noite inteira e não pegamos nada. Quem sabe eu e você também possamos estar falando isto. Quem sabe nós já falamos assim. Quem sabe nós estamos falando agora. Eu tenho lutado a vida toda e eu não consegui nada. Eu não consegui resgatar aquilo que eu tinha perdido. Eu não consegui ganhar aquilo que eu estava esperando. Eu não consegui nada. Eu estou de mãos vazias. E eu já estou cansado. Eu já estou desistindo. Eu já estou entregando os pontos. Eu estou a ponto de ir embora. Quem sabe eu e você estamos nessa luta de sobrevivência. E Jesus, ele naquele dia, ele estava lá presente, carne e osso. Hoje Jesus não está aqui presente, carne e osso, como um corpo, como uma pessoa, mas ele está aqui, ele está na tua casa, como Deus, pois ele é onipresente, ele é onisciente e ele é o onipotente Deus. E com certeza ele está vendo as tuas dificuldades, as minhas dificuldades. Ele sabe aonde resolver, aonde está a resposta para o teu problema, para a tua ansiedade. Foi isso que aconteceu lá nesse dia, quando teve a pesca maravilhosa. Nesta manhã, eu quero deixar com você esse texto, que é Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Mas eu quero compartilhar com você algumas lições que são importantes na minha vida, na vida sua, na vida daqueles que me rodeiam, na vida daqueles que te rodeiam.
na vida daqueles que estão ao teu lado e ao meu lado, na vida daqueles que você conhece, na vida daqueles que eu conheço, na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, e na tua e na minha própria vida. Deus, Ele sabe de tudo, e Ele vê todas as coisas, e Ele oferece ajuda. Como Ele falou ali com Pedro, com Tiago e com João, Ele falou, lança a rede. Ele mandou que lançasse a rede. Já tinham jogado a rede a noite toda, mas agora Jesus manda que jogue de novo. E às vezes Ele está falando com você nesta manhã e falando comigo, olha, volte, faça o mesmo, volte a fazer aquilo que você estava fazendo, para que você veja a ação poderosa do Deus dos céus e da terra. A primeira lição que eu quero deixar contigo nesta manhã, amado do Senhor, servo do Deus vivo, filho de Deus, filha do Deus Altíssimo, se nós estivermos ouvindo a voz de Deus, as situações adversas podem mudar. Eu quero repetir com você, se eu e você estivermos dispostos a ouvirmos a voz de Cristo, as situações adversas podem mudar. Se estivermos cansados e desistindo, Ele renova as nossas forças. Quantas vezes nós estamos cansados e nós queremos jogar a toalha, nós queremos de pendurar a chuteira, nós queremos desistir, parar de lutar, de fazer, de repetir aquilo que tantas vezes a gente fez. Mas Jesus, nesta manhã, está dizendo para você, jogue a rede. Ele está dizendo para você, faça de novo. Ele está dizendo para você, pode esperar que você vai conseguir. Eu estou mandando. Pedro disse para ele, nós pescamos a noite inteira, ou melhor, jogamos a rede a noite inteira e não pescamos nada, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, nós estaremos obedecendo, nós estaremos fazendo aquilo que o Senhor está mandando. Então, querido do Senhor, amado do Senhor, se estivermos cansados e desistindo daquilo que nós tanto precisamos, Ele renova as nossas forças e a nossa vontade. Versículo 2 diz assim, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Já tinha parado, já estava voltando para casa. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Os pescadores estavam cansados, estavam com sono, estavam já desanimados, já estavam lavando as redes, já estavam com a decisão tomada de voltar para casa. Quem sabe você já está lavando as redes? Quem sabe você já desistiu de ver a tua esposa mudar de posição, o teu marido de mudar de atitude, os teus filhos de mudar os projetos que às vezes fazem erroneamente, dos caminhos que têm andado, que são caminhos tortuosos. Quem sabe você já não quer mais aconselhar, quem sabe você já não quer mais conversar, quem sabe que você está entregando para que o mundo possa disciplinar ou até mesmo ensinar algo que você não está conseguindo. Jesus está falando comigo e com você nesta manhã. Olhe, jogue a rede, continue fazendo, pois se você está desistindo, eu estou dando ordem, eu estou dando força, eu estou dando condições, eu sei o que fazer. Lance as redes. Foi o que aqueles pescadores fizeram. Você não quer fazer o mesmo? E voltar a fazer aquilo que você estava fazendo? Claro, buscando no Senhor. Não é você querendo fazer algo mal, não é você querendo a maldade do outro, não é você querendo algo que é do outro, do alheio. Não, é você tentando resolver problemas da família, problemas pessoais, problemas que às vezes te inquietam, problemas espirituais, problemas financeiros, problemas de relacionamento que você não consegue resolver. Tem tentado e não consegue.
Quem sabe no casamento, você desistindo do casamento, querendo abrir mão do casamento. Quem sabe você querendo abrir mão dos filhos. Quem sabe você querendo abrir mão da tua empresa. Quem sabe você querendo desistir de algo que é importante para você e que é importante para outro. Jesus está dizendo para você nesta manhã, lance as redes, espere em mim. Eles estavam buscando pão, os pescadores. Eles estavam trabalhando, eles estavam lutando para sobreviver. Jesus reconheceu, Jesus tem sabedoria, tem poder. É o mesmo Jesus daquela época, é o de hoje, pois ele era 100% homem, mas 100% Deus. E esse 100% Deus está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. A segunda lição que eu quero deixar com você nesta manhã é que se nada que fizermos der certo, Jesus faz dar certo. Quantas vezes a gente sabe fazer alguma coisa, alguma profissão, algum dom, talento que a gente tem, a gente está acostumado a fazer aquilo que a gente sabe fazer durante muito tempo, a gente já vai fazer de olho fechado, e tem um dia que a gente vai fazer e dá errado, a gente tenta de novo e dá errado, tenta de novo e dá errado, não é assim? Aqueles queridos estavam acostumados a pescar, eles foram pescar e não pescaram nada, lançaram a rede a noite toda e não deram certo, só recebeu cansaço, mais nada. Mas quando eles pararam para ouvir Jesus, eles puderam perceber que mesmo quando não deu certo, debaixo das ordens de Cristo, debaixo das ordens do Deus Pai, da ordem do Espírito Santo de Deus que habita em nós, vai dar certo, pode dar certo, pois Ele tem todas as coisas nas mãos. Às vezes a gente não para pensar, mas todas as coisas obedecem a Deus. O mar obedece a Deus, os rios obedecem a Deus, as árvores obedecem a Deus, os passarinhos obedecem a Deus, os peixes obedecem a Deus, as formigas obedecem a Deus, as abelhas obedecem a Deus, os marimbondos obedecem a Deus. Todo ser humano precisava de obedecer a Deus, igual a natureza e o firmamento obedecem. Mas às vezes nós somos rebeldes e nós não gostamos de obedecer. E quando nós não obedecemos, quem sofre somos nós. Porque os passarinhos, eles não trabalham, eles não guardam em celeiro, eles não fazem, mas eles têm tudo do bom e do melhor dado por Deus. Imagina, os peixes lá no mar não trabalham, eles não guardam, mas eles têm comida. As formigas vivem debaixo da terra, não tem às vezes comida lá, mas ela encontra comida do lado de fora. Tudo isso providenciado por Deus. Deus sabe que você precisa, de que eu preciso. E mesmo que deu errado, mesmo que o teu casamento está dando errado, mesmo que a tua família está dando errado, eu quero dizer para você, insista, buscando em Cristo, ouvindo a voz de Cristo, porque o que deu errado pode dar certo. Versículo 7 diz assim, olhe bem, então fizeram sinais aos companheiros do outro lado para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Eles obedeceram à voz de Jesus e eles creram que a voz de Jesus é poderosa, que a voz de Jesus é a verdade, que a voz de Jesus não erra nunca. Quando Jesus mandou que eles jogassem a rede, eles não questionaram. Eles só disseram assim, olha, nós jogamos a rede a noite inteira, mas sob a tua palavra, nós vamos fazer isso de novo. Mas só que, antes de jogar a rede, eles chamaram os outros barcos, o outro barco que estava por perto, para ajudá-los. E diz o texto que os dois barcos ficaram apinhados de peixe. O texto diz que os dois barcos se encheram a ponto de quase afundar, de tanto peixe que recolheram debaixo da ordem de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, não está dando certo. Fale com Deus, ouça a voz de Deus, veja o que Deus tem para falar com você. O Deus Pai sabe de todas as coisas, Ele é o governador, Ele é o administrador soberano e Ele sabe como está a tua vida, Ele sabe dos teus sonhos, dos teus projetos, Ele sabe das tuas fraquezas, das tuas limitações, Ele sabe de todas as suas frustrações, mas Ele pode mudar a história, mesmo que está dando errado, Ele pode fazer certo.
Se você ouvir a voz de Cristo, mesmo que as tuas forças estejam acabando, Ele pode renovar as tuas forças. Mesmo que você não tenha vontade, Ele pode te dar vontade, pois Ele é Senhor da vida. Ele é o dono da vida. Jesus, Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele diz mais ainda, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus tem vida, vida verdadeira, vida abundante. Não é igual à nossa vida, mas é vida que é eterna, a vida que não tem fim. Mas, queridos do Senhor, eu quero ainda deixar com você mais uma lição, mais um aprendizado tirado da palavra de Deus. Quando obedecemos a voz de Deus, nós vemos as maravilhas acontecerem. Quantas vezes nós erramos, frustramos por não ver o milagre acontecer? Porque nós queremos fazer o milagre acontecer por nossas forças, ou por nossos méritos, ou por nosso jeitinho. Nós dizemos que o brasileiro é um povo de dar jeitinho em tudo. Mas milagre não acontece por causa de jeitinho. Milagre acontece por causa do poder de Deus, por causa da soberania de Deus, por causa da vontade de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Aqueles homens ficaram a noite inteira e não pescaram nada, mas eles obedeceram à voz de Deus e eles viram maravilha acontecer. Versos 6, 7, 8 e 9. Você já ouviu e você vai ouvir de novo. O texto diz assim, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ah, querido do Senhor, milagre acontece, ainda acontece, pois o Deus do milagre é o mesmo. Ele não deixou de ser o Deus dos impossíveis. Aonde estavam os peixes que eles buscaram durante toda a noite? Estava ali. Por que não pescaram? Não sei. Porque não foi permissão de Deus. Porque Deus não quis que assim o fizesse. Mas por que pegou agora? Porque agora foi debaixo da ordem de Deus. Porque Deus não erra. Deus sabe aonde está todas as coisas. Ele sabe até onde está o peixe debaixo da água. No rio de água caudaloso. No rio, no mar, aonde a gente não sabe o início nem o fim. Ele sabe aonde estão os peixes. Ele sabe aonde está você. Tem um texto na palavra de Deus que diz que um homem pequeno queria ver Jesus e ele subiu numa árvore. E ele ficou lá esperando Jesus passar. Ele pensou que Jesus fosse passar e não fosse descobri-lo ali. Mas diz o texto que quando Jesus chegou ali, Jesus parou debaixo da árvore e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Jesus sabe aonde você está, Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe o que o povo pensa a teu respeito, Jesus sabe de todas as coisas que passam na tua mente e no teu coração. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a voz de Deus, nós presenciamos milagre. Você tem presenciado milagre? Você gostaria de presenciar milagre? Você gostaria de ver Deus agindo na tua vida? Você gostaria de poder ver a graça, a maravilha, o prodígio, o sinal acontecer na tua casa? Porque para isto você precisa ouvir a voz de Cristo, aquele que comprou os seus erros, aquele que morreu na cruz por sua causa, aquele que é seu dono, é dono por direito. Mas, queridos, encerrando esse momento de palavra do Senhor, de lições tiradas da palavra do Senhor, eu quero dizer para você que quando obedecemos à voz de Cristo, até aqueles que estão perto de nós são abençoados. Olha para o teu vizinho, para os vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, de frente, dos fundos, eles têm sido abençoados por tua causa, porque eles podem ser abençoados por tua causa.
Eles devem ser abençoados por tua causa. Às vezes nós moramos num lugar, mas os vizinhos nem nos conhecem. E nós também não conhecemos os vizinhos. E quando eles passam por dificuldade, a gente nem sabe. E quando a gente passa, eles também não sabem. E tem muitos que quando sabem, falam assim, bem feito, cara chato, cara metida besta, cara arrogante, cara vaidoso. Então, bem feito que está passando por estes problemas. Mas eu e você podemos ser abençoador do lugar. Nós podemos dividir a nossa bênção com outros. Foi o que aconteceu naquele dia, queridos do Senhor. Se você olhar o verso 7, diz assim, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Eles foram abençoados por Jesus, mas a bênção que Jesus deu para eles, serviu também para os outros. A bênção que Jesus quer dar para você é a mesma que Jesus dá para mim. E a bênção que ele dá para mim, ele dá para você, ele dá para o teu vizinho, ele dá para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus familiares. Mas eu preciso ouvir a voz de Cristo. Eu preciso obedecer à voz de Cristo, porque a voz de Cristo não confunde. A voz de Cristo é poderosa. Ela está dirigindo todas as coisas, tem controle de todas as coisas. Ele comanda os céus, a terra, o mar, debaixo do mar. Ele comanda até o inferno, pois ele é dono dos céus, terra e mar. E é dono também lá de onde você não gostaria de ir, de onde você não precisa ir, se você ouvir a voz de Cristo, mas que é o inferno com o diabo e seus anjos. Até lá ele é dono. Por isso, amado do Senhor, eu quero deixar essa palavra do Senhor, Deus, com você. Quando obedecemos à voz de Cristo, a situação adversa pode mudar. E a situação adversa na tua casa pode mudar. Se você desejar ardentemente no teu coração de ouvir a voz de Cristo e entender que Cristo está falando com você e que Cristo está oferecendo ajuda a você e que só Cristo pode ajudar. Ninguém mais pode ajudar. Nenhum outro. A Bíblia diz que não há no céu, não há na terra, não há debaixo da terra nenhum outro que pode te ajudar, que pode te salvar, a não ser Jesus Cristo, o Senhor da vida. Que esse Jesus te abençoe a poder lançar as redes, a poder obedecer a voz, a ouvir a voz e ser abençoado e abençoar outros por causa da bondade de Deus. Eu quero orar contigo. Eu quero pedir para o Pai fazer com você e em você aquilo que Ele fez na pessoa de Cristo para aqueles que estavam ali no mar, trabalhando, pescando, buscando o alimento para dentro de casa, buscando o salário do dia e do mês. Quero orar com você para que esse Deus, na pessoa de Cristo, te abençoe também. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, nós estamos aqui mais uma vez falando da Tua palavra, uma palavra que vem do céu ao meu coração e ao coração do ouvinte. Ó Deus, dá que os ouvintes, Pai amado, e eu, possamos estar ouvindo a Tua voz e possamos perceber que as situações adversas podem mudar quando nós ouvimos e obedecemos a Tua voz, a Tua ordem. Ó Deus, dá que o meu coração seja um coração obediente, dá que o meu coração, o coração dos ouvintes, possa ser um coração não somente obediente, mas um coração, Pai amado, humilde, de poder entender que nós não conseguimos nada por nossa própria mão, nada por nossa própria força, nada por nossa própria sabedoria, porque nós não sabemos nada, nós não somos fortes e nós não podemos nada. E a Tua palavra diz isto, confirma isto. A Tua palavra diz que sem Cristo nós não podemos nada. Tenha misericórdia do marido, da esposa, dos filhos. Tenha misericórdia daqueles que estão remando contra a maré, daqueles que estão tentando pescar dias e dias e dias e semanas e meses e anos e não conseguem, para que eles possam ter a adversidade sendo mudada em milagres, em prodígios, em sinais, em maravilhas na pessoa de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de cada um desses queridos que estão nos ouvindo nesta manhã e dá a eles a bênção que eles precisam e dá que eles entendam que é o Senhor e que glorifiquem o Senhor, que não busque outro Deus, pois não há outro Deus. O único Deus que existe é o Senhor, Deus vivo e verdadeiro.
Eu quero abençoá-los nesta manhã, em nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos méritos de Jesus, teu Filho. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa aproveitar a palavra vinda dos céus ao teu coração. Eu quero convidar você a procurar uma igreja genuinamente cristã que fale desse Jesus poderoso, maravilhoso, justo, fiel, amigo, Senhor, dono, perdoador, desse Jesus que virá para buscar aqueles que nele crê, para morar com ele. É uma igreja ao lado da tua casa que sirva a Cristo. Você pode visitá-la. Nós frequentamos a igreja presbiteriana, eu frequento a igreja presbiteriana, o pastor Arley, ele frequenta a igreja Nazareno. A igreja Nazareno está na Avenida do CPA, depois do Hospital do Câncer. Eu estou lá na Chapada, mas tem muitas outras igrejas presbiterianas por aqui, igrejas batistas, Assembleia de Deus. Visite uma dessas igrejas e ouça a palavra de Deus, o Deus que faz as adversidades serem mudadas em bênçãos e em milagres. Que esse Deus te abençoe. Um bom final de semana. Até na próxima oportunidade, que é sábado, se Deus assim nos permitir. Bom dia. A paz do Senhor. Tu que estás assentado anjos cantando.
Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para o Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença.